Bom dia, pessoal. Eu vou falar um pouco aqui de física, a introdução da física, né? No caso seria a mecânica, eu acho que é isso. Ah, não, é cinemática, a parte que trata dos movimentos. Eu tô sem nenhum exemplos aqui para lidar, então vai ser tudo jogado assim mesmo. Vou colocar os números aqui e não sei nem se vai dar certo, porque quando você tem um exercício já pronto, preparado, então você consegue caminhar melhor. Mas vamos lá. Você tem que saber o que é espaço. Espaço é o que? É uma trajetória, né? O tempo é o que? É o decorrer do tempo. Isso aí passar do tempo, isso aí é besteira. Agora você tem que entender o que é velocidade. O que é velocidade? Muita gente confunde velocidade com aceleração, e o cara acaba errando se ele confundir velocidade com aceleração. Por exemplo, se você diz que você viajou de uma cidade A a uma cidade B numa velocidade de 100 quilômetros por hora, preste atenção, 100 quilômetros por hora, essa é a sua velocidade, certo? Essa é a sua velocidade. Agora, se você diz que, vamos dizer aqui, um determinado móvel vai de zero a 100 quilômetros por hora em, vamos dizer lá, em 4 segundos, né? O cara vai de 0 a 100 quilômetros por hora em 4 segundos. Então aí você vai ter que calcular qual a aceleração dele em 1 segundo, entendeu? Nesse caso aí seria 25 quilômetros, certo? Por hora em 1 segundo, ou seja, por segundo. Ou seja, é uma questão de que o que acontece? Acontece que a velocidade, a aceleração, isso aqui é a aceleração. A aceleração, ela seria o que? A variação da velocidade em um espaço de tempo. Então é tipo, você bota você começa a acelerar a sua moto, e ela sai, o velocímetro dela sai feito um louco, girando. Então quer dizer, ela está aumentando a velocidade, e quando você está freando também, né, ela vai diminuindo aquela velocidade até parar. Então a aceleração, ela pode ser positiva e negativa. É isso que você tem que entender, entendeu? Se a gente fosse analisar aqui essa aceleração aqui, ó, seria 25 km por hora, que isso aqui é uma velocidade por um tempo, certo? Então, no caso aqui, a gente teria que transformar esses quilômetros por hora em metro por segundo. O que eles falam é o seguinte, é que quando você vai transformar quilômetros por hora em metros por segundo, você divide por 3,6, certo? E quando você vai transformar metros por segundo em quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Então a divisão aqui de 25 dividido por 3,6 é uma divisão até meio chata de fazer, entendeu? Mas ia dar coisa em torno de que? Vamos tentar fazer aqui. 25 dividido por 3,6. Eu gosto de fazer assim. Então eu sei que no caso é 25 multiplicado por o inverso aqui, não é isso? Daria 250 dividido por 36. Enfim, eu sou muito preguiçoso para fazer conta. Então daria mais ou menos aí, vamos dizer aí uns 4. Vamos chutar aí uns 4 seria 4 metros por segundo, certo? Então, como a gente tem por segundo, aí fica 4 metros por segundo ao quadrado. Então vocês estão vendo essa?
4 metros por segundo ao quadrado. Então quer dizer, cada aceleração, quando a gente vai dar aceleração, ela vai estar sempre ao quadrado, por causa disso, porque é tempo e tempo. Então tem 2 tempos, né? Então vai ser ao quadrado. Então isso aí é a ideia que você tem que ter de fazer de entender o que é a diferença entre aceleração e a diferença de velocidade. A questão é que, se você parar para entender, na velocidade, se você pega um carro e sai a 100 km por hora da cidade A para a cidade B, a sua aceleração é zero, ou seja, você não está movimentando o acelerador, você simplesmente está segurando ele ali, então você está segurando ele, a sua aceleração está sendo zero e o movimento está sendo um movimento retilíneo uniforme, ele está sendo uniforme. A partir do momento que você acelera, então você vai ter uma variação da velocidade, entendeu? Por exemplo, se você está a 100 km por hora, e você acelera mais 10 km, você vai para 110 km por hora, certo? E depois você acelera mais e você mantém essa aceleração, você vai para 120 km por hora, 130 km por hora. Então você está acelerando 10 km por hora ao quadrado, entendeu? Você está tendo uma aceleração constante de 10 km por hora, 10 km por hora ao quadrado. A sua aceleração está sendo essa, ou seja, você está, a cada hora que passa, você está acelerando sua motinha lá mais 10 km, entendeu? Isso vai fazer com que ela vá disparando a velocidade dela. Você pode acelerar mais ou você pode ir freando também, entendeu? Você vai freando, você vai diminuindo de 130 para 120, para 110 e assim sucessivamente. Isso é importante que você tenha essas ideias, entendeu? Porque quando você tem essas ideias, você vai entender melhor a cinemática e muitos problemas você vai conseguir responder, até mesmo se você tiver esquecido as fórmulas, você consegue escrever e responder os problemas por regra de 3. É importante saber se a regra de 3 é direta, indireta, entendeu? Muito importante que você, quando vai resolver um problema, se ele está em quilômetros por hora e a resposta pede em segundos, você vai ter que transformar quilômetros por hora em metros por segundo, entendeu? E vice-versa. Se você vamos agora tem algumas questões, algumas fórmulas que vão ajudar você, vai facilitar a sua vida, entendeu? É importante que você saiba essas fórmulas que vão facilitar a sua vida. Repetindo de novo, a questão da lógica em si, ela consegue responder muita coisa. Por exemplo, se você tem aqui a velocidade, vamos voltar à velocidade, 100 km por hora. O que é que está dizendo? Está dizendo que a velocidade é igual ao quê? É o espaço, 100 km, ou seja, 100 km é um espaço, certo? É um espaço, certo? Vou botar delta S, um espaço sobre horas. Hora é o que? Tempo. Então, variação do espaço sobre variação de tempo. Quando a gente tem delta e alguma letra assim, a gente quer dizer que é uma variação. 100 km. Na minha cidade aqui, eu parti aqui do quilômetro 1, vamos dizer assim, quilômetro 0, vamos botar aqui 0, e fui até do marco 0 até o 100, né? Então aqui, ó, a cidade A está aqui e a cidade B está aqui, então 100, certo? Então o que eu quero dizer é que a variação do espaço ela é o que? Espaço inicial, certo? Espaço final, certo? Menos espaço final, que é aqui onde está o B, menos o espaço inicial. Espaço final menos espaço inicial, que no caso é o 0, certo? Então vai dar 100 menos 0, vai dar igual a 100. Porque eu poderia estar, por exemplo, no quilômetro 10. Eu poderia estar no quilômetro 10, vamos dizer, a minha cidade A está no quilômetro 10. Minha cidade A está no quilômetro 10 e eu percorri 100 km. Então onde é que eu vou estar? Eu vou estar aqui fatalmente em 110, certo? Eu vou ter essa distância aqui de 100 km, eu vou ter o que? Delta S é o que? É o espaço final, que no caso vai ser 110, certo? Menos o espaço inicial, que no caso vai ser 10. Aí fazendo a continha, 110 menos 10, eu vou dar aqui 100, entendeu? A mesma coisa para o tempo, entendeu? Se você, delta T é igual a variação de tempo. Você vai ter o tempo final
menos o tempo inicial, entendeu? Você começou a trabalhar de 4 horas da tarde, foi até de 1 hora da tarde, foi até às 5. Então, quantas horas você trabalhou? Então, delta F menos delta zero, delta inicial. Então, você trabalhou o quê? Delta F são as suas 5 horas, que 5 horas que você terminou de largar, menos a hora que você começou, 1 hora. Então, você trabalhou 4 horas, certo? Por isso, é aí que a gente manobra esse delta. E aí a gente tem delta S, delta T, delta V, delta A, tem tudo isso aí. S é espaço, V velocidade, A aceleração.